Obrigada, gente. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu adoro, que é relacionamento. E o tema de hoje, né, como vender serviços jurídicos, aqui a doutora falou muito bem sobre marketing, sobre o que pode, o que não pode, marcas, algumas até estratégias. E eu falo que quando há uma relação de consumo entre advogado e cliente, seja ele pessoa física ou jurídica, existe um fator emocional nessa hora incrível, que dependendo de como você está e dependendo de quão urgente é a necessidade do teu cliente, se você cobrar muito, você ganha muito dinheiro. Ou, né, pensando aí, do ponto de vista de missão, você tem um sucesso na tua missão enquanto advogado muito bom, muito grande. E é importante a gente sempre estar atento, como a doutora falou sobre o DISC, aqui a gente viu sobre oportunidades de mercado. Então, enquanto nós, advogados, estivermos atentos a quem está à nossa frente, qual é a dor do nosso cliente, para que ali, de fato, a gente entenda como a gente vai solucionar isso, você tem ali uma grande chance de fechar aquele contrato. Estando atento à necessidade, ao comportamento, aos sinais que o teu cliente te dá. O passador aqui. E, com base nisso, eu trouxe aqui alguns conceitos que eu gosto muito do Rodrigo Bertozzi, que ele fala, né, o que é marketing jurídico, ou o que é relacionamento com o cliente. Ele fala que é levar as pessoas, e aí sejam elas físicas ou jurídicas, que têm problemas específicos, e ele coloca 3 adjetivos, ou 3 situações, que é conhecer, gostar e confiar em você e na sua equipe. De fato, que se você se faz conhecido, se a tua marca revela os teus valores, se você transmite os seus valores nas suas abordagens, na sua forma de se colocar, você já está se fazendo conhecido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o gostar, né, que é a tal da empatia. Então, se você chega, o teu cliente ele se sente ali acolhido, porque ele chega quando tem um problema, certo? Que aqui a gente não está falando de uma prospecção ou de algo que você vai atrás, mas quando o cliente chega até você. Então, ele chega precisando de quê? De um acolhimento, de um atendimento diferenciado, de algo que ele vá ali se sentir seguro com aquilo que você vem trazer. E quando essa relação ela termina com a confiança, né? Então, eu gosto muito de citar esse exemplo, justamente pensando nesse elo emocional que tem o fechamento de contratos na nossa área. E eu não me apresentei, mas eu também sou advogada e tenho 17 anos na área de marketing, então a gente tem aí bastante experiência para trocar com vocês. Falando de estatísticas, né? Então, eu trouxe aqui um número bem interessante, que 70% das pessoas tomam decisões de compra para resolver problemas. Então, a gente já tem aí um fator positivo quando o cliente te procura. E um outro ponto, que é a indicação, 84% dos consumidores acreditam que a indicação e a recomendação é a melhor fonte e mais confiável para consumir um produto ou serviço. Então, de fato, entendam que quando você gera um atendimento interessante, bom, passa confiança e você tem sucesso na tua relação com o seu cliente, você tem 84% de chance dele te indicar. Então, é ou não é um fator diferencial você ter uma relação humanizada com o teu cliente? E, com base nisso, eu trouxe aqui uma ideia do spin selling. Alguém já ouviu falar sobre spin selling aqui? É algo totalmente inovador, do ponto de vista de venda de serviços em geral,
que é uma técnica, uma metodologia que ela utiliza perguntas para diagnosticar o problema do cliente. É quase isso. Então, essa técnica do spin selling, ele traz algo muito interessante, que ele te ajuda a levar o cliente para o resultado que você precisa, que é o fechamento do contrato. Então, o que significa, né, o spin? São 4 etapas para o fechamento desse contrato de serviço, que é justamente perguntas de situação, ou seja, você vai perguntar para o teu cliente coisas para que ele, de fato, enxergue o quão grande o problema dele é. A partir disso, você vai ter perguntas de problema, ou seja, você vai enfatizar, de fato, que ele precisa, e ele está ali para te contratar, porque só você pode resolver aquela situação. Seja porque você é especialista na área que você atua, seja pelo tempo que você tem de mercado, seja pela tua reputação que você coloca na internet, nas suas redes sociais. E perguntas de implicação, que é justamente você levar a pensar que, se o cliente não te contratar, ele vai ter um problema. Porque, se ele não contratar a maior especialista em startup, é bem possível que ele tenha que te procurar depois e depois ficar mais caro. Então, é uma técnica que eu recomendo, tem livros escritos sobre isso também. E, ao final dessa conversa, vejam que não é uma conversa rápida, porque você tem que ali perguntar, para que o teu cliente chegue no final da conversa e ele queira, de fato, assinar o contrato. E, no final disso, ao final disso tudo, a gente vai ter... utilizem, né? Então, a dica do spin selling é uma das situações ou uma das estratégias para venda de serviço jurídico. E, depois disso, pensando em você como negócio. Qual é o teu cliente ideal hoje? Ou qual é o teu sonho de cliente ideal? Trazendo também a técnica das perguntas, né? Quais são as características do cliente que eu atendo hoje? Né? Então, se você for pensar que hoje o meu escritório tem 5 anos de atuação, que a minha carteira é composta de pessoas físicas e 10% de jurídicas, e que o meu faturamento é de X. É a tua situação hoje. Onde você quer chegar daqui a 1 ano? Qual é o perfil do cliente que você quer alcançar? Porque, a partir dessas perguntas respondidas, a gente tem uma linha do tempo para que a gente trabalhe a estratégia do relacionamento. Relacionamento, na minha visão, ele tem 2 vertentes. E aí é algo que eu defendo, que é o online. Que o relacionamento online, ele te dá o quê? Credibilidade e reputação. É a tua vitrine na internet. E ali, N estratégias, você pode, com o marketing digital, trabalhar. Mas o relacionamento online não fecha contrato ali na hora. O que fecha contrato é o offline. E é justamente no offline onde a mágica acontece. Porque, volto a dizer, você precisa ter empatia com o teu cliente, você precisa entender o aspecto emocional que envolve a situação dele ou a empresa em que ele está, entender quais são os sonhos que o teu cliente tem, se for uma pessoa jurídica, e de que forma você vai ajudar o teu cliente a chegar até lá. E o relacionamento offline, ele é justamente o fator decisivo. Então, eu brinco que é o seguinte: o cliente te abordou, ou você frequentou ali situações em que você chegou no perfil do teu cliente ideal, e você convidou ele para conhecer e tomar um cafezinho no teu escritório. Ele foi.
você tem ali 70% de chance de sair com um contrato assinado. E, justamente nessa hora, você pode, através das perguntas de implicação, fazer ele pensar o quanto é importante ele ter uma assessoria, seja de compliance, se for tua especialidade, seja de assessoria mensal, dependendo do perfil do teu cliente. E vou além. Novos mercados. Como é que você atinge novos mercados? Estando onde esses novos mercados acontecem. Se é nas startups, você precisa estar no encontro dos nerds, né, doutora? Se você quer atingir a área médica, você precisa estar em contato com médicos nos hospitais, nos sindicatos. Se você quer trazer para o teu escritório veterinários, médicos veterinários, você precisa estar ali se relacionando com eles. Então, marketing, venda de serviço jurídico, ela é estratégia pura. Seja no diagnóstico, de saber quanto ou onde está o teu cliente, como você aborda, qual é a dor que ele tem, saber todas as publicações daquele mercado que você quer atingir, para quando você for abordar esse cliente, você falar, olha, eu tenho conteúdo, eu sei a dor que você passa e, principalmente, eu tenho a solução para o teu problema. Então, para concluir, eu falo, vender é se relacionar o tempo todo. Essa proposta desse evento aqui, um networking de qualidade, você promover esse tipo de networking para o meio que você está. Se você quer, ali, de repente, médicos veterinários, eu gosto bastante de citar esse exemplo, porque é uma área que está em expansão também. Promova um encontro, um evento no teu escritório. Seja você o fomentador dessa situação, para que você tenha o máximo possível de networking da área que você está. E se relacionando com o seu perfil de cliente ideal, você se diferencia, porque você promove, você fomenta o mercado, você não espera ele chegar até você, por mais especialista que você seja. E, com isso, naturalmente, a tua chance de aumentar os teus ganhos aumenta exponencialmente com estratégia. Tá certo, gente? Essa é a mensagem que eu vim passar para vocês. Espero que tenha agregado. Dúvidas no meu LinkedIn, eu tenho conteúdo lá bastante interessante. Thalita Dantas.